A força de atrito é devida às rugosidades das superfícies em contato, sim, e às forças de atração entre as partículas das duas superfícies, correto. Em relação às forças de atrito, assinale o que for correto. Dados: gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. 0,1. O coeficiente de atrito, tanto estático como dinâmico, é uma grandeza adimensional? Sim. Se você ficar na dúvida, escreve a equação que você conhece que vai com coeficiente de atrito. Φ é igual a μ vezes normal. Coloca as unidades das outras, isola o μ. Vai ser Φ dividido por normal. Coloca a unidade de medida de cada uma dessas grandezas aqui. Newton é uma força, normal é uma força, Newton. Newton com Newton, corta, que nem variável, isso mesmo, faz uma análise dimensional. Ou seja, não sobrou nenhuma unidade de medida. Ou seja, realmente aí você relembra. Adimensional, ou seja, não tem uma dimensão, não tem uma unidade de medida. Adimensional. Perfeito. Tanto faz se o fato é estático ou cinético, acaba resultando nisso. Então, realmente, ambos os coeficientes de atrito são grandezas adimensionais. Correto. 0,2. Em algumas estradas existem curvas muito acentuadas e, portanto, bastante perigosas. A fim de que os veículos possam fazer essas curvas sem depender do atrito, isso é importante. Então, eu vou fazer esse exercício de tal forma que o atrito inexiste, né? Não existe. Eu quero que ele consiga fazer a curva, mesmo que a pista fosse completamente lisa. As estradas são construídas nesses trechos com uma sobrelevação de ângulo θ. Tem pista de Stock Car, né? Não sei se quem já viu corrida, que tem a pista em forma de O, né? De zero, enfim. E as curvas são inclinadas, justamente para ajudar, para evitar que o carro possa ganhar mais velocidade e completar a curva sem bater. A velocidade de segurança nessas curvas não deve ultrapassar um valor dado por V igual a raiz quadrada de G tangente de θ sobre R, onde R é o raio da curva. Será? Vamos calcular qual é essa velocidade que ele tem que ter nessas pistas sobrelevadas, né? Vou fazer aqui, tem espaço mais embaixo, mas aqui fica perto da questão e eu já escrevo o conteúdo que eu precisar aqui. Se bem que essa aula de dinâmica, se não me engano, já é a 7ª da UEPG, eu acho que parte de conteúdo, sempre vou revisar, claro que eu vou usar, sempre vou falar, mas boa parte a gente já viu. Então, ó, esse de plano inclinado se você pegar uma fatia, a pista é inclinada, se você fatiar ela, fazer um corte, você vai ver um plano inclinado, exatamente. É como se aqui fosse minha visão, por exemplo, atrás do carro, eu estivesse perseguindo o carro. Essa seria a minha visão na pista inclinada. Vamos ver quais são as forças sobre o carro. Não tem atrito, hein? Sem depender do atrito. Eu quero que ele faça a curva. Olha que legal isso aqui, para você ver que nem sempre é para ficar decorando P seno θ, P cosseno θ, porque o PX, o PY, olha o que você tem que fazer aqui. Quais são as forças? Vamos lá. Campo. Não tem campo elétrico, não tem campo magnético, só tem campo gravitacional, e a força que surge devido ao campo gravitacional é o peso. Está aqui o peso. Beleza? Agora, qualquer outra força tem que ser de contato. Quem está em contato com o carro? O plano, né? A pista. Quando você tem um plano em contato, você tem que pensar sempre em checar duas forças. Normal e atrito. Atrito já falou que não tem, então só tem a normal. Está aí. Deixa eu fazer uma coisa antes. Deixa eu garantir que a normal está perpendicular aqui. Está aí, a normal. Pronto, essas são as forças. Só que o carro está fazendo um movimento circular, ele falou, é uma curva. Tá? Se é uma curva, tem um centro de curvatura em algum lugar, por exemplo, para cá, né? Se está inclinado assim, está fazendo a curva para cá. Vamos dizer que o centro de curvatura está aqui, assim. E aí, essa distância que vai daqui até o centro de curvatura é o quê? É o raio de curvatura dessa curva. Então, espera aí.
Se está fazendo uma curva, eu preciso ter uma força que se chama, na verdade, corrigindo, uma resultante de forças que se chama centrípeta. Só que as forças que eu tenho é só normal e peso. Como que vai surgir uma força aqui apontando para a esquerda, horizontal, que é apontando para o centro? Tem que ter, senão não faz a curva, né? O que eu vou ter que fazer? Em vez de eu decompor o peso em Px e Py, porque eu não quero que o carro deslize para dentro da curva, eu quero que ele fique nessa altura. Eu quero que ele faça a curva, então eu quero que tenha uma resultante horizontal. O que eu vou fazer? Eu vou decompor a normal, isso mesmo, porque o peso não tem como decompor numa componente perpendicular a ele, que fica aqui na direção do centro. Então, só me resta decompor a normal. O que eu vou fazer para decompor a normal? Vou fazer aqui, ó, uma linha aqui paralelo ao chão e outra perpendicular ao chão. Tracejado, que é uma linha guia. Fazer outra aqui, ó, paralela ao chão, passando pela pontinha. Perpendicular aqui, passando pela pontinha. Tracejado. Aí agora eu consigo fazer as componentes da normal, olha só. Eu tenho essa componente aqui que aponta para o centro. E essa que tem que ser perpendicular. As componentes são sempre perpendiculares entre si. Essa aqui, como é horizontal, vou chamar de NX. E essa que é vertical, vou chamar de NY. Então, para resolver esse tipo de problema, em que o carro está fazendo uma curva e não um objeto descendo um plano inclinado, eu não decomponho o peso, mas decomponho a normal. E aí, agora eu quero saber, então é NX, é N seno? Será? Acaba que é, mas não é obrigatório. Lembra como é que você tem certeza se o NX é o N seno θ e o NY é o N cosseno? O θ está aqui, que ele falou que o ângulo é esse de sobrelevação, né? Que inclina em relação à horizontal. Então, onde está esse ângulo aqui? Tá? Ou ele vai estar entre o N e o NY, ou entre o N e o NX. Para saber, basta ver quem são as forças dessas três que estão perpendiculares às linhas que formam esse ângulo θ, que é o plano inclinado e o plano horizontal. Vamos lá? Quem está perpendicular ao plano horizontal? NY. Quem está perpendicular ao plano inclinado? N. Está aí, o θ está entre N e NY. Está aqui o θ. Portanto, o NY é o cateto adjacente. Já o NX ele pode ser projetado aqui em cima. Ó. Vou fazer outra coisa, senão não vai aparecer. O NX ele projetado aqui em cima ele é o cateto oposto. Aí não tem erro, o NX é N seno, porque seno é cateto oposto pela hipotenusa. NY é N cosseno, porque cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. É assim, você não erra. Usando um pouquinho de geometria plana extra, porque o seu decoreba de que x é seno e y é cosseno não funciona sempre. Funcionou aqui, mas não funciona assim. Se ele tivesse dado esse ângulo aqui, ó, já invertia. Tá? Então, cuidado. Bom, olhando aqui, eu vou ter o quê? Que o NY tem que ser suficiente para anular o peso, porque o movimento vai ser apenas circular. Então, a resultante tem que ser o NX, que vai fazer o papel de centrípeta. Vamos escrever isso? NY tem que ter o mesmo módulo da força-peso e NX tem que fazer o papel de força centrípeta. Substituindo, NY é o N cosseno θ. N cosseno θ é igual ao peso, que é massa vezes gravidade, e o NX, que é N seno θ, é igual a força centrípeta. Qual é a equação? mv² sobre R. Agora, o que eu faço? Você pode dividir N seno por N cosseno, mas para ficar um pouquinho mais simples aqui, eu vou simplesmente isolar o N aqui. Vai ficar mg dividido por cosseno. E vou substituir na equação de lá, que vai ficar, então, mg dividido por cosseno, que é o N, vezes o seno, igual a mv² sobre R. Olha, tem m dos dois lados, eu vou cortar. Ok, cortei. Né? Só uma coisa aqui. Observe que nesse item ele não substituiu o g por 10. Então, eu vou deixar quietinho o g como g. Hein? Aí eu vou isolar quem? O v. Nesse caso, ainda vou isolar o v² primeiro. v², eu passo o r multiplicando e observe que apareceu aqui, ó, seno dividido por cosseno. Quem que é esse? Tangente. E o r passa multiplicando. Então, vai ficar aqui v², vou até colocar na mesma hora que eu colocou g, tangente sobre r. Vai ser o g tangente vezes r.
E aí, tirando a raiz dos dois lados, você vai ter que essa velocidade de segurança, que você não depende do atrito para fazer a curva, é a raiz quadrada de g tangente de θ vezes o r, e não sobre o r, que nem a 02 afirma. Portanto, a 02 está incorreta. 04. Um corpo cuja massa é igual a 1 kg move-se em movimento retilíneo uniforme. Agora não é mais curva, agora é retilíneo uniforme, MRU. Sobre uma superfície retilínea horizontal, sob a ação de uma força F constante e também horizontal. Espera aí, se ele está sob a ação de uma força F, mas o movimento é uniforme, a velocidade não varia porque alguma coisa está contrabalanceando a força F, porque se a resultante não desse zero, ele não seria movimento uniforme, seria acelerado. Mas se está uniforme, é porque a resultante dá zero. Se tem um F, é porque tem alguma coisa se contrapondo ao F. Quem que pode ser? Atrito. Olha, ele vai falar isso agora. Existindo atrito entre a superfície de contato e sabendo que a força F, então existindo atrito, sabendo que a força F tem módulo igual a terça parte do módulo da aceleração da gravidade. Isso aqui até me soa um pouco estranho, mas ele está falando em módulo, porque F é força, né? Gravidade é aceleração, são grandezas de natureza diferentes, mas ele só está falando sobre o valor numérico. O módulo de F é igual a terça parte do módulo de G. Ou seja, se o módulo de G é 10, a F é 10 sobre 3. É G sobre 3, terça parte. Conclui que o coeficiente de atrito dinâmico vale 1/3. Vamos ver? Fazer essa aqui embaixo. E aqui não vai caber. Então, aqui eu tenho um movimento retilíneo uniforme num plano horizontal. Está aqui. Está se movendo. Aí eu tenho uma força F. Vamos colocar aqui puxando, e coloco puxando e empurrando. Sob a ação. Vou colocar puxando. F aqui. E falou que tem atrito. Então, tem atrito aqui. Tem campo gravitacional. Então, tem peso aqui. Se tem um plano aqui, tem atrito, então também tem normal. Mas como a resultante é zero, normal e peso tem que se anular. E F também tem que anular o φ, ou seja, em módulo, o F tem que ser igual ao φ. Vamos substituir? O F ele falou que é 1/3 da gravidade, terça parte do módulo da gravidade, então é G sobre 3 o F. E o φ, a gente sabe que é um φ cinético, né? Então aí não tem perigo, já a gente vai discutir a parte do φ estático. φ cinético, você sempre calcula o valor exato dele por μ normal. O estático, que a gente vai discutir nos próximos vídeos, se eu não me engano, tem que tomar cuidado que o μ normal, quando você usa o μ estático, não é o φ verdadeiro obrigatoriamente, e sim o φ máximo que é suportado antes do corpo começar um movimento. Mas vamos lá, aqui é o μ cinético vezes a normal. Passo 3 multiplicando para não ficar fração aqui, fica 3 vezes μ cinético, e a normal, como é horizontal, nessa questão, a normal é igual ao peso. Então, vou trocar logo por m vezes g, pode? Pode, professor. Tá bom, então. Porque era igual ao peso, eu troquei por m vezes g. Ó, nem preciso substituir a gravidade por 10 ainda não. Agora, o m eu preciso, e falou que esse bloco, aqui, está no item, é de 1 kg. Então, o m eu vou trocar por 1. Então, vai ficar, como cortou aqui, vai ficar 1 igual a 3 vezes o μ cinético vezes o m, que é 1. Isolando o μ cinético, e aqui vai ficar 3mc igual a 1, passo 3 dividindo, 1/3. Como a gente viu no item 01, é somente 1/3 mesmo, não tem dimensão, não tem unidade de medida o coeficiente de atrito cinético. Ele falou 1/3, não falou, gente? Falou. Então, a 04 também está correta. 08. Uma caixa de massas, essa aqui é que pega o aluno que só decora a fórmula. Veja bem, uma caixa de massa 6 kg, eu nem vou precisar disso, está em repouso sobre um plano horizontal. Isso aqui é só para te atrapalhar. Está em repouso agora, um plano horizontal. Sobre a caixa é aplicada uma força paralela ao plano, beleza, e com intensidade de 14 newtons, sendo o valor do coeficiente de atrito estático entre a superfície de contato igual a 0,3. Podemos afirmar que o corpo permanece em repouso devido à força de atrito. A gente já está afirmando que nessa situação é 18. Não precisa ter feito nada nessa questão. Se a força é de 14 e não tem nenhuma outra força ajudando porque está num plano horizontal e o objeto está parado, é porque o atrito anulou essa força, é 14. Ah, professor, mas eu faço aqui o μ normal, dá 18, dá. Vou fazer aqui, acho que cabe. O φ estático máximo
é o μ estático vezes a normal, que é 0,3. Como é um plano horizontal, a normal é igual ao peso, e o peso é 60, porque a massa é 6, e a gravidade é 10, é mg, então a normal é igual ao peso. Nesse caso, porque é num plano horizontal, e somente por isso, a gente já viu que em plano inclinado a normal é igual ao py, né? E aí fica 18. Aí, ó, professora, 18 newtons. É o máximo. Significa o quê? Que se eu empurro o 18, é o que eu tenho que superar para o objeto sair do repouso. Se eu empurro com 12, o FAT aguenta com 12. Porque, olha só, se eu empurro com 14 e o FAT é 18, vamos desenhar isso. Se eu empurro com 14, vou fazer pequenininho aqui, ó. Se eu empurro o objeto com 14 e o FAT, que está contra isso, é 18, então significa que tem um armário ali parado e o FAT é 18, eu empurro com 14, o armário corre atrás de mim, porque vai surgir um FAT maior que a minha força, então a aceleração vai ser para cima de mim. Percebe como não faz sentido, é até meio engraçado? Se você empurrasse com 14, e aí você calcula que o FAT que aparece é 18, então se empurrar o armário, se você não empurra com maior que o FAT, sai de perto que o armário vai sair correndo atrás de você. Porque surge uma força de 18, aí vai acelerar para a esquerda, vai acelerar para cima de você, não faz sentido. Ou seja, não esqueça mais, o μ normal, quando se usa o μ estático, quando é μ cinético, de boa, faz tranquilo, faz na paz, porque μ normal é o valor, μ cinético não muda, é aquele valor, μ cinético, dinâmico, vezes normal. Agora, quando você faz para o estático, o valor que você encontra com μ normal é o máximo. Se a questão falar que está na iminência de se deslocar, aí você pode usar ele sem peso na consciência. Agora, se não, que nem aqui, você calcula e deu 18, mas a força é 14, então esse aqui era o máximo. O que vai acontecer, na verdade, quando você empurra com 14, ele aguenta com 14, para ele ficar parado. A explicação para o armário ficar ali paradinho, a caixa. Porque se você empurra com 14 aparece 18, então pensa antes de só colocar numa fórmula. Não faz sentido você empurrar com 14 de um FAT de 18. Porque se você equacionar, colocar aí, ó, que aqui teria também a normal, né? E o peso, elas se anulariam. Se surgisse uma de 18, você empurrar uma caixa, a caixa sairia correndo atrás de você. Se você não empurrasse com força suficiente para fazer ela ir para frente, ela viria para trás, assim, atrás de você. Não faz sentido. Então, quando é FAT estático, preste atenção, quando o FAT é estático, isso significa que você faz μ normal. Se for por outra forma, por segunda lei de Newton, colocando as suas resultantes, aí beleza. Mas se você usar a equação μ normal, ela vai te dar o máximo. E aí você tem que ler com atenção o enunciado para ver se você pode realmente usar o máximo. Nessa aqui, não. Ele deu 14 de força. Se o máximo é 18, é que ele aguenta o 14. Se fosse 15, seria 15. Se fosse 17, o FAT seria 17. Se fosse 18, aí o FAT seria 18. Se passar de 18, aí você teria que calcular o μ cinético com a normal. E não deu o μ cinético no 0,8, né? Percebeu? Então está errado, porque nessa situação não vale 18, vale 14. Então não tinha que fazer conta nenhuma. Ele só deu esses dados aqui para pegar o cara que pega dado, o estudante que pega dado e joga em fórmula sem entender o que está fazendo. Porque só de olhar que ele falou que é 14 e que ele ficou e permanece em repouso, ou seja, não superou o FAT estático máximo, então você já tem que saber que é 14 o FAT, sem fazer conta alguma. Porque se ele continuou em repouso é porque ele aguentou a barra, fez 14. Acabou. Tá? Então a 0,8 está fora. 16. Os veículos com tração traseira possuem um eixo traseiro ligado ao motor e as rodas dianteiras livres. Nesses veículos, as forças de atrito nas rodas tracionadas, ou seja, as traseiras, têm tração, têm o mesmo sentido do movimento do veículo. Vamos ver? Essa é a 16, né? Vou fazer aqui. Então tem lá, pista. Porque sempre que eu desenho um carro, ele parece que fica no sentido contrário. Tá, aqui é a frente. Vou fazer amanhã aqui. Uma caminhonete, sei lá. Pronto. Então, vamos ver, a tração é aqui. Então é essa roda que faz força no chão para empurrar o carro.
Então, essa roda, ela empurra o chão para trás. Essa força aqui é no chão. Força da roda no chão. O que o chão faz? Reage. Reage porque atrito. Ela não deixa, se a roda não estiver deslizando, né, se não estiver patinando, o que ele vai fazer? Por causa do atrito, porque a roda tentou escorregar sobre o chão, a superfície em contato, a roda tentou empurrar o chão para trás, por atrito, empurra o carro para frente. E aí cai por terra aquela ilusão de aluno que está começando a aprender e agora vai melhorar, que o atrito é sempre contra o deslocamento. Não, não, não. O atrito é sempre contra o deslizamento daquela superfície. Então, trate de dar um zoom aqui, ó, no pneu traseiro e a pista. Aqui, ó, pneu traseiro e a pista. Dei um zoom aqui, ó. A pista, o pneu traseiro tentando escorregar para esse sentido aqui, ó. Tchá, tchá, tá girando assim, né? Tá tentando escorregar para cá. O atrito não deixa, né? Porque tá tentando o quê? Ir para lá, empurrando o chão para lá. Escorregar nesse sentido. O atrito não deixa, empurra o carro para frente. Tá? Então, aqui, ó, um exemplo de que o atrito, o FAT, pode estar no mesmo sentido do deslocamento. FAT não é oposto ao deslocamento sempre, algumas vezes é. Mas o que ele é sempre oposto? Ele sempre tenta impedir o escorregamento, que é o pneu tentando escorregar para a esquerda em relação à pista. Então, ele empurra para a direita e impulsiona o carro para frente. Sim? E no pneu da frente, só por curiosidade, esse pneu ele roda solto. Ele não está fazendo força nenhuma. Quem empurra ele é o chão. Né? Então, ele quando está solto, ele tentaria o quê? Ele está tentando empurrar o chão para lá. Se o pneu tivesse furado, por exemplo, ele faria estaria deslizando sobre o chão, assim, arrastando sobre o chão. Então, ele está tentando empurrar o chão para lá. Então, o chão tenta impedir esse deslizamento e empurra o pneu para cá. Então, nesse pneu onde não tem tração, o FAT, que é o que faz o pneu ficar girando aqui, é para esquerda, contra o sentido de deslocamento. Mas onde tem a tração na roda tracionada, é para a direita o atrito. É ele que faz o carro andar. Então, nem sempre o FAT é contra o deslocamento. O FAT é contra o deslizamento, o arraste. Tá? Gravou? Então, aqui está certo, né? Porque ele fala, nesse veículo, as forças de atrito nas rodas tracionadas têm o mesmo sentido do movimento do veículo. Tem mesmo. Correto. 16 com 4, 20, com mais 1, 21. É isso mesmo? 21. Isso aí.